Que alegria estar aqui nessa casa de bênção, casa de pão, casa de glória, amém? Amém. Casa de manifestação do poder de Deus, amém? Amém. Que coisa linda, a igreja está mais florida hoje, muito mais florida hoje. Eu louvo ao nome do Senhor Jesus por esse convite. Já espero assim que o anjo do Senhor venha botar um filtro no seu ouvido, porque vai ser muito chiado. Muito chiado, né? Muito chiado, porque isso é o nosso sotaque do Rio, né? E é incrível como o Senhor, Ele, na nossa instrumentalidade, nas nossas diferenças, nas nossas particularidades, Ele nos usa de forma incrível no corpo de Cristo, não é verdade? Olha para essa irmã incrível que está do seu lado, e você vai olhar para ela e você vai falar assim: você está muito mais linda do que quando eu te conheci. Uau, meu Deus! Mas para algumas assim, quando falou, caiu na gargalhada, né? Amigas de longa data, né? Bestes, melhores amigas. Aleluia, glória a Deus. Estava falando para a pastora Viane, eu estou me sentindo muito em casa, meu Deus do céu. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né, amadas? Mas com certeza é bom a gente se sentir à vontade, a gente se sentir num ambiente de liberdade, onde o Espírito Santo, visível e notoriamente, se move com muita liberdade. Eu gosto assim, amados. Se eu me sentir presa, não sai legal. Você é assim também? O dia que você acorda assim, né? Se sentindo meio para baixo, se sentindo meio presa, a comida não sai bem, não é verdade? Você não se arruma direito. Aquela maquiagem, você tenta fazer uma maquiagem, sai toda doida, parece o Frankenstein, parece uma panda, fica horrível, não é? E tudo cai mal, você não está bem com nada, a palavra está torta, te chamaram de bonita, você acha ruim, não é? É assim ou não? Ou é só lá no Rio de Janeiro que é desse jeito? Pois é. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque o Senhor, Ele promoveu esse encontro. O Senhor promoveu essa conexão. E eu louvo a Deus por essa igreja linda do Senhor. Que presença de Deus, amadas. Que presença de Deus. E sabe o que é mais incrível do corpo de Cristo? É que o corpo de Cristo é muito engraçado. Você concorda comigo? Que o corpo de Cristo é muito engraçado? Por quê? Porque normalmente a gente não consegue visualizar o valor daquilo que nós temos. Porque a gente já fica muito acostumado com aquilo que temos todos os dias, não é isso? E aí isso é com o marido, isso é com o filho, isso é com a tua casa, isso é com o teu carro, isso é com você mesma. E aí você passa os dias e se acostuma muito com o que você já tem. E aí você começa a olhar para a grama do vizinho, para o Instagram da outra igreja, para outra casa, para outra foto, para outro ministério de mulheres. E aí sabe o que você pensa? A gente está ficando para trás, já não era mais como devia ser, já foi-se o tempo, e cabode, foi-se a glória. Só que na verdade, queridas, você não tem noção. Eu que ando aí por esse Brasil, não se engane, eu vou revelar algo para vocês. Bota aí um fundo musical. Tchan, 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 tchan. Tá preparada para a revelação? Ah, meu Deus. 80% do que você vê no Instagram não é real. 80% da fala mansa que você vê no Instagram. E eu já conheci gente aí, andando, encontrando em aeroporto, encontrando em conferência, que eu olhava e falava assim: ué, mas no Instagram é tão mansa. Oxe, não é isso, gente? Aí você fica se julgando e falando assim: um dia eu estou aqui, um dia eu estou ali, um dia eu sou Marta, um dia eu sou Maria, outro dia eu sou Marta, outro dia eu sou Maria. E a gente se crucifica o tempo inteiro. Então eu quero pedir nessa noite que você tenha um pouco mais de misericórdia com você mesma. Eu quero pedir que nessa noite você olhe para a sua igreja e você levante a sua mão direita aos céus. Faça isso agora no movimento profético. Agradeça a Deus por essa igreja.
que é um sinal da glória de Deus estabelecido nesse lugar. Osasco não seria tão abençoado se não tivesse a igreja presbiteriana renovada nesse lugar. Em nome de Jesus de Nazaré, agradeça pela essa casa de pão, essa casa de oração que tem coberto a sua vida, sustentado a sua família, tem se colocado na brecha pelas suas guerras, pelas suas batalhas. Você nem imagina, amadas. Você nem imagina, mas tem mulheres de oração, de joelhos dobrados aqui, pela tua causa, nas madrugadas, de manhã bem cedo. Você nem imagina, elas estão sustentando os teus braços na caminhada. Sabe aquele dia que você levanta mais animada, mais alegre, você olha no espelho e fala, hoje eu vou vencer? Você já teve esses dias? Eu também. É porque a igreja está orando por você. Então louve o nome do Senhor, amém? Eu não podia deixar de falar isso com vocês, eu senti tão forte da parte do Senhor. Eu trago um abraço muito apertado, porque nós do Rio de Janeiro somos carinhosos. Nós não somos só violentos, não, como o povo diz aí no noticiário. Não é verdade isso tudo, amado. Esse bilhete não é verdade, tá bom? Nós somos carinhosos. E aí que eu percebo, né? Eu dou o beijo e fico esperando o segundo, mas é só um, né? Aqui é um só. Aqui vocês são econômicos, né? Vocês não gostam de gastar beijo, né? E aí eu, beijinho, aí eu esperando o segundo. Falei, mas tá faltando a outra banda, né? Eu tenho 2 bochechas. E aí, queridas, é muito incrível o quanto nós nos identificamos. E cada região tem a sua forma de agir. E eu senti tanta presença de Deus em um só beijinho. Tão econômico, mas tão autêntico. E tão carinhoso. Teve a mesma glória, o mesmo peso e o mesmo carinho que se fosse 2. E eu quero dizer com isso, continue sendo quem você é. Continue louvando a Deus pelo lugar que Ele te fez nascer, que Ele te plantou. A pastora veio para cá pequena, não foi, pastora? Né? Da Bahia, né? A gente estava conversando, tivemos um tempo incrível juntas, e já mulher é assim, né? A gente se encontra numa viagem, a gente já conhece muita coisa da vida uma da outra, né? Você é assim também? Glória a Deus. E esse tema falou muito ao meu coração. E a igreja que nós pastoreamos, nós já pastoreamos aquela igreja há 17 anos. E na verdade tem sido um grande desafio. Trazemos de lá um grande beijo, 2 beijos para vocês, tá bom? Para vocês 2 beijinhos, tá bom? Um abraço bem carinhoso. E quando eu venho ministrar fora, eu estou sendo sempre enviada. Eu não estou só atendendo a um convite, a um chamado do Senhor. Eu sempre estou sendo enviada pela minha igreja para as nações. Porque eu não sei se vocês sabem, o meu primeiro chamado é missionária. Missionária. Porque eu sou das nações. Eu gosto do negócio de botar o pé em terra nova. Você é assim também? Fala que é, porque você é mulher e mulher gosta de novidade. Lançou a coleção outono e inverno, você já está querendo, é ou não? Você gosta de novidade. Querida, eu louvo a Deus pela vida dos seus pastores, pastor Cláudio, pastora Viana, suas filhas queridas, lindas, blogueiras, que eu já tive a oportunidade de conhecer. Pela confiança, pela graça de Deus, pelo compromisso com o reino, pastor. É visível, é notório, né? A gente consegue perceber a fidelidade e o compromisso com o reino de Deus na vida de vocês. Eu louvo o nome do Senhor por essa casa, por essa família incrível. É uma graça, um prazer para mim estar aqui. Amém, mulheres? Já está feliz? Primeiro dia de conferência. Mas dá um glória aí, amada. Mas dá um aleluia bem aleluiado mesmo. Eu vou pedir o pessoal do som só para me dar um pouco mais de retorno. Não estou me ouvindo nada. Está muito abafado e eu estou gritando. E eu vou gritar. Fica tranquila. Eu vou gritar. Porque chega uma hora que eu não aguento. Eu não aguento ser fofa. Eu tenho muito tempo. Entendeu? Quem está comigo nessa? Diz eu, pastora. Fala assim, você tenta, mas não dá para ser o tempo todo. Tempo de aceleração. E nessa hora eu quero que você coloque a mão no seu coração. Vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, esse é o primeiro dia de um estabelecimento de um tempo profético, de uma virada de chave, de uma virada de estação, de uma virada de ritmo, Senhor, nessas mulheres que o Senhor escolheu. Não estão aqui, Senhor Deus, as chamadas, estão aqui as escolhidas. Muitas são chamadas, mas poucas são escolhidas, porque são aquelas que escolheram a melhor parte, a boa parte, e essa não será tirada de você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir uma bênção especial nessa noite. Quero te pedir que o Senhor revele a cada uma de nós pela tua palavra. Pai, a tua palavra é a verdade. Nós queremos a tua palavra que é o pão vivo, Senhor, para a nossa vida, Senhor Deus, o alimento, é o sustento. Não é a palavra de um homem, não é um bordão de internet. Ah, Deus, não é uma performance, não é o que está na moda, é a tua presença, é a tua palavra, é o Espírito Santo. Oh Senhor, que esse tempo seja um tempo de aceleração em profundidade, Senhor. Ah, Senhor Deus, em profundidade na palavra, em profundidade, Senhor Deus, no batismo com o Espírito Santo, em profundidade, Senhor Deus, na instrumentalidade dos dons, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Ah, regiões celestiais, ouçam-me bem claro. Satanás e seus demônios, eu te repreendo agora em nome de Jesus nas regiões celestiais, na nossa casa, na nossa vida. Tudo que toma o nosso nome, tudo que toma o nosso sobrenome, está guardado agora debaixo do sangue de Jesus, do manto de justiça do Cordeiro, envolvido com muralhas de fogo e livramentos e cânticos de livramento. Pai Santo, em nome de Jesus de Nazaré, não é, Senhor Deus, um show. Senhor Deus, não é uma estrutura, Senhor, é a tua presença. É a tua presença, é a tua presença gloriosa. É isso que queremos, é isso que buscamos. Senhor Deus, o homem não é nada, o homem é um vaso de barro, mas é a tua presença no barro, é a tua presença no vaso que faz a diferença. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus. Aleluia! Tempo de aceleração é a palavra profética que está inaugurando uma nova estação na nossa vida. E eu tomo para mim também essa palavra, porque quando virou de 24 para 25, o Senhor falou assim: minha filha, esse para você, guarde isso, é um tempo de provisão e expansão. Eu falei, amém, Jesus? E aí o Senhor me deu aquela palavra de Isaías 54. Falou, olha, filha, vai expandir, vai ter provisão, mas se prepara, porque a tua tenda, ela precisa ser esticada. E quando Deus, Ele quer nos alargar, quando Deus quer aumentar a presença dEle, a revelação dEle, a provisão dEle dentro de nós, sabe o que acontece? O anjo começa a puxar a corda. E aí você começa a ser esticada. Aí você começa a ser esticada em perdão, em graça, em misericórdia, em paciência, em ser uma mulher alegre, contente, satisfeita, apesar das circunstâncias. E aí o esticamento vem para quê? Para que possa caber a glória da medida justa do Senhor daquela estação para você. Então entenda algo, se o Senhor está te esticando, se você está sentindo, está doendo a junta, a dor do crescimento, qual a mãe que nunca ouviu do seu filho, está doendo a perna, quando chega aquela idade, está crescendo, espichou, e a gente fala assim, espichou, né? Você olha a criança, você vê pequena, você fala, meu Deus, mas em 3 meses parece que dobrou de tamanho. Quem está aqui comigo? Não é assim? Aí reclama de dor na perna, de dor na junta, de dor no osso. É a dor do crescimento. Então, deixa eu te dizer uma coisa já de início. Se está doendo é porque está crescendo. Se está doendo para você é porque está crescendo. Não existe, amada, crescimento sem sofrimento. Ninguém põe uma vida no mundo sem doer, sem sofrer. Se não sofre na hora do parto, com as anestesias da vida, aleluia, eu louvo a Deus pela ciência, né? Dói e causa incômodos enquanto você está gerando, quando você está gestando ou depois. Dói quando começa a crescer e você começa a se ver incapaz
capaz de dar aquilo que aquela criança precisa. Aí nós vemos que nós precisamos estar o tempo inteiro preparadas. A minha xará aqui falou assim, fui pega de surpresa. E na mesma hora o Espírito Santo falou assim, assim será a vinda do Filho do Homem. De surpresa, você está preparada? Você está preparada? A palavra tema, eu observei bem no banner, é Amós 9,13. Eu não vou pregar sobre Amós 9,13, embora eu tenha ficado muito tentada a pregar sobre Amós 9,13. Mas o Senhor me deu uma palavra profética para essa igreja, nesta palavra. Na parte da tarde a gente foi descansar um pouco, não consegui descansar, fiquei passando a limpo a mensagem, porque eu não sei você, mas eu sou da época do material de papelaria que você tem que escrever na mão para depois digitar. Eu não consigo, amadas, chegar e pegar as ideias e tac, pronto. Eu tenho que escrever. Aí eu tenho que florear, puxa seta, bota coração, bota ponto de exclamação, bota interrogação, bota carinha de choro. Não é assim? Baba um pouco, chora um pouco. E aí depois eu passo a limpo. Enquanto eu estava passando a limpo à tarde na mensagem, eu não estava preparada para o que Deus fez, para o que Deus fez comigo já lá. O Senhor encheu aquele quarto de glória. O Senhor, Ele fez de uma forma que nunca em nenhum lugar que eu ministrei tinha feito. Eu sou muito perceptiva ao mundo espiritual e eu sinto as resistências. E é guerra, é batalha, é combate. Quem está aí comigo nessa percepção, não é? Mulheres chamadas com veio profético, elas chegam no lugar sem ter uma resistência e muitas vezes você vai ser confundida como uma mulher bipolar. Sabia disso? Aquilo que chamam muitas vezes de bipolaridade, aquilo que chamam muitas vezes de ela acordou virada, ela acordou, tá de dia ou tá de noite para ela, tá doce, tá amarga, é tão somente a tua inabilidade de lidar com o seu dom profético, porque você ainda não foi treinada. Quer saber por quê? Você chega no ambiente, você sente a resistência. Aí você já fecha a cara, já fica assim, estou sentindo uma coisa estranha. Vocês estão comigo? Vocês estão assim, tipo assim, é isso, identifiquei. Não é isso? Aí você já fecha a cara, já fica sisuda. As casadas aqui, o marido já fala, o que houve? O que aconteceu? Fui eu? Eu fiz alguma coisa? Não é assim? E a gente começa a não entender, a gente às vezes fica ríspida, porque nem a gente está sabendo discernir. Não é assim, amados? Isso quer dizer que você tem um chamado profético de sensibilidade nas regiões celestiais. Você precisa treinar isso. Como é que se treina isso? Jejum, oração e palavra, nada mais que isso. Nada mais que isso. Isso é um sinal que Deus quer te usar como uma voz profética no lugar onde você está. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo chave. Dias virão, declara o Senhor, a minha versão é a NVI. Dias virão, declara o Senhor, nos quais aquele que ara alcançará o que ceifa, meu Deus. E o que pisa as uvas, aquele que semeia. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Disse assim o Eterno, é nítido. Na hora que eu conversei com os pastores, o quanto Deus tem um carinho especial com esta igreja. E que houve um tempo de preparação para que houvesse um tempo de colheita frutífera pronta para aceleração. Porque antes de Deus te acelerar, Ele vai te preparar. Porque se Ele não te prepara para te acelerar, na aceleração você bate com o carro e morre. Muitos hoje na igreja do Senhor têm crescido muito rápido demais e têm capotado na curva. Não estão preparados para o tempo de aceleração. Colocam o pé no acelerador sem Deus ter mandado. E sabe o que acontece? Não tomam as medidas de segurança. Não botam cinto de segurança, são autossuficientes. Se garantem na ciência humana. Se garantem na teologia da prosperidade. Se garantem na filosofia e no treinamento coach. Se garantem na PNL. Queridas, eu já estudei tudo isso. E digo para vocês, a Bíblia dá de 1 trilhão a 0. Tudo que eles falam, a Bíblia já disse há muito tempo. A percepção, discernimento no Espírito. Você sente a presença de Deus aqui?
Mas a presença de Deus está tão forte. Eu olho para vocês e eu só vejo labareda de fogo. Ah, querida, em nome de Jesus, que o Senhor desperte o dom que há em ti. Em nome de Jesus, esse é o tempo de mulheres preparadas pelo Senhor para serem aceleradas no propósito de Deus. E o Senhor falou assim comigo: filha, profetiza sobre a minha igreja. Faz assim com a sua mão. Eu profetizo esse tempo baseado nessa palavra de Amós 9:13. Esse tempo agora mais do que nunca, e de hoje em diante para nunca mais parar, diz o Eterno. Eu profetizo um tempo onde não haverá mais morosidade, nem o servir apenas aos próprios interesses. Profetizo o tipo de avivamento que traz a consciência de que a obra não pode parar, segundo a revelação desta palavra. Onde quem está arando já vai colocar a mão para ajudar aquele que está ceifando da semeadura anterior. E aquele que pisa as uvas, ou seja, que já está no produto final, recolhendo o produto final, vai se unir ao que está começando um ciclo novo de semeadura neste lugar, porque é tempo de aceleração. Onde o reino de Deus é chegado, Jesus está voltando. Não há mais tempo para probleminhas, picuinhas, letargias ou dúvidas sobre o chamado. Aleluia. Essas são as palavras do Eterno sobre esta profecia de Amós 9:13 para essa igreja. É bom começar a conferência com uma palavra profética, não é? É bom começar. O nome conferência é para você conferir aquilo que Deus tem na sua vida. E falar de aceleração, minhas amadas, hoje em dia é muito fácil da gente compreender, não é verdade? Muito fácil, é palpável. A gente está sentindo isso, a gente está vivendo essa realidade o tempo inteiro. Você muitas vezes já acorda como acelerada. Você nem abriu, sabe quando você desperta na cama, mas não abriu o olho ainda? E você já pensa em tudo que tem que fazer no dia e teu coração já começa a falar: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Foi assim que eu estava na segunda-feira. Eu falei: eu vou viajar na quinta, então tem que deixar tudo preparado. Mas eu não parei um minuto, eu parecia a formiga atômica. Você lembra desse desenho? Da formiga atômica? Eu já sou muito acelerada. Vocês estão vendo que eu falo rápido, né? Mas o Espírito Santo vai traduzir tudo para você. Fique em paz. Tá bom? Depois você vê o vídeo de novo, amém? E eu fiquei mais acelerada ainda para dar conta de tudo que eu precisava, que é minha responsabilidade como mulher. Não apenas como mulher de Deus, mas mulher esposa, mulher mãe, mulher feminina, que eu tenho que cuidar de mim, que se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Primeiro eu, depois meu marido cuida de mim. Porque se eu não cuidar de mim, nem meu marido vai querer cuidar. Vou virar um tribufu do agreste e ele não vai ter nem como me olhar, porque ele é militar e apesar dele ter porte de arma e não ter arma, porque ele não quer, ele não é obrigado a andar com canhão do lado, amadas. Não é obrigado, amém? Teu marido não é obrigado a andar com canhão, amada. Amém? Você é menina dos olhos de Deus. Você é bela, formosa, como a sunamita de Cantares. Amém? Cheirosa, vistosa. Amém? Amém, querido? Estou sentindo que vocês estão meio assim. Amém. É a quinta-feira, amadas? Que eu já fiquei sabendo que a quinta-feira aqui é a sexta-feira nossa do Rio. É isso? É isso, amados? Vocês já entraram no clima do final de semana? Então desperta tu que dormes. Levanta-te entre os mortos que Cristo te iluminará. Amém? E a gente está nessa sensação, amadas, de aceleração o tempo inteiro. E parece que quando alguém faz a coisa um pouco no ritmo, um pouco menor, você já fica irritada. Não é assim? O trânsito, então. Dentro de casa, então. Com o marido, então. Eu só ouvi vários misericórdias. Misericórdia, misericórdia. A sensação de perder tempo na gente, principalmente nós que somos mulheres, causa angústia, não causa? Causa um sentimento de que a gente está não somente perdendo tempo, mas que a gente está perdendo oportunidades. É isso ou não? Você está comigo aqui? Aleluia. E aí o que é nocivo da aceleração? Tem uma parte que é saudável. E tem a parte que é o tempo de acelerar, como é o tempo de cada uma de nós aqui. De acelerar.
Mas existe um tipo de aceleração que ela adoece, que ela boicota o propósito de Deus na nossa vida, que ela faz a gente ficar desesperada, desfocada, exausta, cansada, sugada, e a gente começa a colocar energia e foco em todas as coisas ao redor, menos naquilo que Deus queria que colocássemos. Esse tipo de aceleração, ela é nociva e traz muitas ansiedades e angústias. E eu não sei se você conhece, é um movimento que foi percebido nos Estados Unidos há muito tempo e que veio para o Brasil aqui pelo tempo, principalmente ali da pandemia, foi muito divulgado, que se chama FOMO. Quem conhece FOMO? Fear of Missing Out. Medo de ficar de fora. Fear, repita comigo, fear of missing out. Tem alguma professora de inglês aqui? Tá tudo certo? Fear of missing out. FOMO. F-O-M-O. Medo de ficar de fora. Eu não tenho isso não, pastora. Não? Começa só a rolar o feed do Instagram todo dia que você vai sentir isso. Todo mundo está avançando, menos eu. Todo mundo está conquistando, menos eu. Já teve filho, menos eu. Prosperou, menos eu. O ministério cresceu, bombou, menos eu. Senhor, a gente começa a perguntar, Senhor, onde estou errando? A gente já começa a se reprovar. E fulano emagreceu 25 quilos em um mês. O que está acontecendo comigo? Meu Deus, eu fecho a boca, não como nada, só bebo água e como alface. E estou eu aqui, perdi 200 gramas. Está todo mundo indo no movimento de aceleração. A pastora Viana falou, eu acompanho na internet. Quem me acompanha aqui na internet, @DaniFraguito, vai estar careca de ouvir isso que eu vou falar agora. Você precisa eleger a sua assembleia de vozes. Quem você vai dar ouvido? Primeira pessoa que você tem que dar ouvido é sua pastora e seu pastor. Não é o pastor da internet. O pastor da internet não paga preço de oração pela tua vida. O pastor da internet não paga preço de jejum pela tua vida. Não paga preço de renúncia e de entrega do tempo com os filhos, do tempo de casa, das coisas que tem que fazer pela tua vida. Mas os teus pastores pagam. Primeira voz você tem que ouvir dos teus pastores. Aí depois você vai para a internet ou para pessoas do seu lado e você eleja quem é que pega a Bíblia e fala só o que é bíblico, sem distorção, sem fazer malabarismo psicológico. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não citarei nomes, mas vocês já fazem o link. Vocês são inteligentes, vocês têm a mente de Cristo. Amém? E aí, queridas, quando a gente está na internet, o que é importante a gente entender é que nem tudo é verdadeiro e que aquilo ali acaba gerando em nós uma falsa expectativa daquilo que Deus não nos deu, Deus não tem para nós. E talvez nem tenha, Deus nem tenha para aquela pessoa que a gente está stalkeando ali, olhando no Instagram. Mas ela está fazendo e a produção dela é tão big, é tão maravilhosa, é tão power, é tão paga, tão patrocinada, que faz parecer que aquilo ali é da vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, no Getsemane, estava bombando? Jesus estava bombando? Na cruz, Jesus estava bombando? Nos últimos dias da sua carne, se Jesus fosse pastor de uma igreja, a igreja dele ia ter quantos membros? Fala assim para sua irmã, 0. Todos o abandonaram. Todos. Se nós fôssemos pelo julgamento humano, Jesus teria sido um fracasso. Só que Jesus, ele tem outro fluxo sobre o sucesso. Sucesso para uma mulher espiritual, sucesso no reino de Deus é estar no centro da vontade de Deus. E muitas vezes o centro da vontade de Deus é o escondido. Muitas vezes o tempo de Deus para você, o centro da vontade de Deus é um tempo de preparo para um tempo de aceleração. É dar um passo para trás para estar 2 para frente. Mas nós não entendemos isso. Que quando Davi pegou a funda, ele tem que rodar para trás, para depois rodar para frente e largar a pedra. Só assim que o gigante cai. Você tem que botar a funda para trás. O problema é que hoje as mulheres não querem perder nada. As mulheres não querem perder o ego. Eu estou falando para mulheres, mas é todo mundo, tá?
Estou falando para mulheres que nós estamos aqui. A palavra é nossa, para nós. A flecha é para o nosso coração. E esse tipo de aceleração, a gente precisa colocar qual é a justa medida, amadas, dessa aceleração, de saber o que é nocivo, de saber o que é produtivo, de saber qual é o tempo. Olhe para a ordem divina. Anota isso. Olhe para a ordem da criação. Olhe para a ordem da essência. Olha, nós nem lemos o texto bíblico ainda, eu só estou na introdução. Está tudo bem até aqui? Amém. Olhe para a verdade das coisas. Quem estabelece a verdade das coisas? O teu pai. O nosso pai. É ele que estabelece a verdade das coisas. Mas quando nós olhamos então para a natureza, nós vemos o ritmo das coisas. Nós percebemos que Eclesiastes 3 diz para nós que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu, aleluia. Há um tempo específico. Há tempo de parar e tempo de acelerar. Há um tempo de rasgar aquela conexão que faz mal para o teu propósito. Que isso, pastora? Sim, senhora. Jesus pregou para o jovem rico? Sim ou não? Mas foi atrás dele na hora que ele não quis o evangelho? O que ele fez? Deixou ir. Por que você está tentando agarrar quem não quer ir? Quem não quer ficar com você? Por que você está tentando convencer de que aquela pessoa precisa mais da bênção do que ela mesma está querendo a bênção para a vida dela? Você só se desgasta. Você tira o foco daquilo que é teu, para correr atrás de quem não quer a bênção de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes você quer se sentir útil, importante. Só que Jesus não fez isso. Esse tipo de coisa causa até uma ansiedade em nós e causa uma aceleração dentro da gente. Eu tenho que fazer, eu tenho que pastorear, eu tenho que cuidar. Aqui tem grupo pequeno, célula. Líder de célula, eu tenho que fazer, eu tenho que preparar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que correr atrás. Correr atrás é uma coisa, evangelizar é outra coisa diferente. Você não foi chamada para resolver o problema das pessoas. Quem resolve o problema das pessoas é Jesus. Você foi chamada para mostrar às pessoas qual é o caminho, a verdade e a vida. E dizer para elas que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E que você está ali para pegar na mão dela se ela quiser. E você vai com ela. Você foi chamada para mostrar quais são os princípios, os valores do reino, as chaves do reino e dizer: a porta é essa, a porta é estreita, eu estou andando nesse caminho estreito e eu vou até o final nesse caminho estreito que é Jesus. E eu entrei pela porta que é Jesus. Eu fui batizada, eu fui salva, eu fui discipulada e agora estou sendo santificada todos os dias até a volta dele. Você quer vir? Amém? Não quer vir? Respeito a tua decisão. Amém? Então existe uma aceleração nociva. Olha, queridas, é incrível. Incrível como a nossa percepção de tempo é condicionada pelo que nós vivemos. Exemplo simples. Se uma coisa te satisfaz, te traz alegria, é prazeroso para você, te traz contentamento, o tempo passa como? Mas já acabou. Aquele pote de doce de leite, de Nutella já acabou. Mas só durou um filme. Meu Deus. Aquele papo. Quem aqui está namorando? Meu Deus. Vamos orar. Senhor, envia os varões, Senhor. Quem aqui está namorando? Levanta a mão. Aleluia, salvou. Estou assustada. É tudo glória. Aleluia. Amém. Quem aqui está esperando no Senhor? Amém, isso. Quem aqui é casada? Boa. Aleluia, glória a Deus. Quem aqui é viúva? Amém, Jesus é teu marido. Quem aqui é celibatária? Jesus, isso é um chamado muito tremendo. Eu não tenho, amada. Queridas, se é uma coisa que você gosta, passa rápido. Aquela conversa com o amor da tua vida, aquele cafezinho. Mas já a viagem do Rio para São Paulo passou tão rápido. É tão bom estar com ele. Amadas, vou fazer junto com ele, sabe quanto tempo?
29 anos juntas. Temos 27 anos de casado. E o tempo continua o mesmo, ainda continuo sentindo frio na barriga quando marco com ele no shopping, amada. Quem é casado aqui que sente isso? Isso é incrível. Se você não sente, querida, ore para que o Senhor restaure isso, porque essa é a vontade de Deus para os casamentos. Queridas, quando uma coisa é ruim para a gente, demora uma eternidade. Você tem que sair de um trabalho que você detesta, tem que sair 5 da tarde, dá 6, mas não dá 5. Não é isso? Está lá 4h59, o ponteiro está parado. Você está assim com o cartão para bater. Mas não vai, desgraçado. Não vai, o relógio não passa. E é assim que nós medimos o tempo. E o tempo, queridas, está na mão de Deus. E o tempo para cada coisa é diferente. Então, muitas vezes, o que uma pessoa julga que é aceleração para uma coisa, na verdade, é um retrocesso. Porque vai causar dano. E aquilo que você está julgando, que você está te parando, está dando retrocesso, você não está avançando. Na verdade, é um tempo de preparação para que o teu voo seja rápido e preciso. Para que a flecha da tua vida acerte o alvo que o Senhor preparou para você nesse tempo. Amém? Agora, é fato que o tempo ele é diferente para cada coisa. O tempo do preparo de um bolo é diferente do tempo do preparo de um médico. O tempo do preparo de uma construção de uma casa é diferente do tempo do preparo de um povo, de uma igreja, de uma cultura. O tempo de preparo de um menino é diferente do tempo de preparo de um marido. É ou não, amadas? Ou também podemos ver alguns casos em que o marido ainda não cresceu. Hoje em dia isso está muito latente. O tempo ele é condicionado pelas nossas experiências muitas vezes, pelas nossas necessidades, pelos nossos desejos, por aquilo que temos. Quem já viu aquele vídeo, todo o excesso demonstra uma falta? Que a pessoa tem um monte de boné, que tem um monte de tênis na esteira, que tem um monte de CD, que tem um monte de coisa. A nossa falta faz a gente correr atrás de um monte de coisa que a gente não precisa. A gente fica soberbada e fica exausta. Se você não aproveitar, por exemplo, o ano letivo que você tem na faculdade, na escola, num curso, quando você chega no final, o que acontece se você for reprovada? Você perdeu tempo. Você perdeu tempo. Então, se você não se entrega ao processo, você perde tempo. Veja, alguns personagens bíblicos que viveram resultados incríveis da manifestação da glória de Deus com as suas vidas, causaram impactos, eles viveram de repente de Deus. Foi de repente para quem viu o milagre acontecer, mas para eles custou tempo. É igual a tua amiga, que você fala assim, ai, tô grávida, aí vocês passam 7 meses sem se ver. Quando ela te vê, você já está com o neném no colo, mas foi tão rápido. Só você sabe o quanto foi custoso, quanto foi penoso o tempo em que você gerou. Não é assim? Depois de 20 anos você orando por aquele homem, ele se converte. Aí as pessoas olham, mas que bênção, mas foi rápido, né, querida? Foi rápido para você. Só eu sei as aflições que eu passei, os vales da sombra da morte que eu passei com esse distinto cidadão. Não é assim, amadas? Quem vê acontecer acha que é rápido, mas quem passa o processo sabe que é longo. E aí, para a gente entender melhor isso, eu quero trazer rapidamente, para você entender, um personagem bíblico que o Senhor, Ele falou comigo assim, fala para as minhas filhas que eu vou resgatar os Pedros no chamado. Eu vou resgatar os meus Pedros no chamado, porque eu escolhi Pedro. Eu chamei Pedro e eu não desisto de Pedro. Mesmo se Pedro desistir de mim, eu não desisto de Pedro. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 41. Depois em Atos capítulo 4, versículo 4. A minha versão é a NVI, eu vou ler as duas. Você anota ou passa no telão, ou você pode ler em casa. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 2, 41, versão NVI. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia,
houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Diga comigo, 3.000 pessoas. Atos 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem creram, chegando quase 5.000 o número dos homens que creram. Pedro, aqui, estava num tempo de aceleração ministerial. Só eu e você, que pastoreamos igreja, lideramos ministério, lideramos grupo pequeno, lideramos departamento, sabemos como é difícil uma alma se converter, quanto mais um crente obedecer. É ou não? Uma crente entender que é para fazer aquilo daquele jeito, sem dar pitaco. É ou não, amada? Estou falando aqui alguma coisa fora do contexto? É muito difícil. Pedro aqui, ele estava no momento da vida dele em que ele estava numa aceleração incrível ministerial, com resultados absurdos. 3.000 pessoas convertidas, cheias do Espírito Santo. Porque aqui em Atos 2, o que tinha acontecido? O Senhor tinha dado uma ordem, ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém? E aí eles ficaram, obedeceram, e Pedro estava lá no cenáculo. Quando o batismo com o Espírito Santo veio, depois disso, no capítulo 3, no capítulo 2, no final, Pedro prega. E nessa pregação ele começa a trazer que Jesus foi crucificado, que o povo, né, de Israel, que estavam ali, aceitando Jesus naquela hora, estavam sendo batizados com o Espírito Santo, a igreja do Senhor, eles crucificaram Jesus. Aí eles perguntam, e agora o que a gente vai fazer? E aí Pedro fala, vocês têm que se arrepender, vocês têm que converter, vocês têm que se batizar, vocês têm que entregar o coração. E aí 3.000 almas que ouvem isso, se curvam a Jesus, entendem a palavra do Evangelho. Gente, não é difícil hoje você pregar para uma alma. Você ora, você jejua, você fala, você ajuda, você faz campanha. Você fala, Jesus salva, cura, liberta, Jesus pode fazer. E hoje é tão difícil de uma alma aceitar Jesus, entregar a sua vida para Jesus. Mas naquele contexto foram 3.000 almas. Logo depois, Pedro prega de novo e 5.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. E nesse tempo, logo após a ressurreição de Jesus, e Jesus é assunto aos céus, envia o Espírito Santo, esse tempo de aceleração da vida de Pedro, ele parece para mim e para você, que estamos lendo essa mensagem, que isso foi, uau, um Shazam de Deus. Né? Shazam, pá! Um comando mágico. Aconteceu. Um milagre. Que foi de repente. Não foi, amados. O Pedro, que agora estava num tempo de aceleração, começou num chamado frustrado. Vá comigo em Lucas capítulo 5. Eu vou resumir para você por causa do horário. Diz que certo dia Jesus, ele estava perto do lago de Genezaré, e aí uma multidão estava comprimindo ele, e ele precisava falar com a multidão. E aí sabe o que aconteceu? Ele viu na beira do lago 2 barcos. Teve um barco que era barco de Pedro, o barco estava vazio. Jesus simplesmente entra no barco de Pedro, bota mais para lá, fala assim, bota aqui para lá. Jesus era abusado, né? Jesus era abusado, sabia quem ele era, botava o pé no que ele tinha que fazer, e ele fazia o que ele tinha que fazer sem dar explicação para ninguém. Ele tinha foco, ele tinha propósito. E aí ele entrou no barco e falou, chega para lá que eu tenho que falar com a multidão. E Jesus começou a ensinar. Tendo acabado de falar, Jesus chegou para Pedro e falou assim, Simão, chamou ele pelo nome. Pedro não tinha se apresentado. Simão, vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes da pesca. Simão chega assim, mestre, espera aí, só um instantinho. Quem entende de pesca sou eu. O senhor é carpinteiro. Porque Pedro já tinha ouvido falar da fama de Jesus. O senhor é carpinteiro, teu negócio é com madeira. Peixe, quem pesca sou eu. Eu já passei a noite toda e a maré não está para peixe. E aí, Pedro pensa e fala assim, bom, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Só porque o senhor está falando, eu vou dar uma chance, vou dar um crédito. Vamos ver o que vai rolar daqui. Vamos fazer um teste. Você já teve assim com Deus? Estou frustrada, Jesus. Já tentei pescar,
já orei tanto, já fiz tanto esforço, já dei tanto de mim. E olha que desse assunto eu entendo, mas não está indo para frente. Mas Jesus falou, tenta de novo. Tenta mais profundo. Vá para um lugar que você ainda não foi comigo. Vá um pouco mais fundo. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. O que aconteceu? Jesus chega na frustração de Pedro. Porque a fala de Pedro, ela é de frustração. Trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Jesus chega na frustração de Pedro, de barco vazio. Sabe o que eu aprendo aqui? Você sabe que aqui vai ter um milagre. A multiplicação dos peixes, a grande pesca, a pesca maravilhosa. Você sabe disso. Jesus, ele dá uma palavra, Pedro obedece, e aí tem uma pesca maravilhosa. Os barcos têm que vir arrastado, com ajuda, e é uma pesca maravilhosa. Só que nós precisamos aprender algo aqui. O Pedro que pregou para 3 e converteu 3 mil, que converteu 5 mil, ele não começou com aquele resultado acelerado. Ele começou frustrado, de barco vazio. E aí Jesus ensina a Pedro. Você vê que Jesus, ele vê a frustração de Pedro, mas Jesus não faz assim, cuti-cuti em Pedro, não. Tá frustradinho, Pedro? Deixa eu passar aqui uma mãozinha, seu mimimi. Vem cá, bilu-bilu. Jesus não faz isso com Pedro. Nós fazemos isso com os crentes mimados de hoje. Nós fazemos isso com os crentes mimizentos de hoje. Que tudo hoje é ferida emocional, é trauma. Como se o sangue de Jesus não fosse suficiente para curar de todo trauma e preencher toda falta. Mas Jesus não. Jesus pega, olha para Pedro e fala, vamos trabalhar. Você está frustrado? Jesus primeiro entra no barco vazio de Pedro frustrado e ensina. Então, pega esta revelação, essa chave poderosa da parte de Deus para a tua vida. Antes de Jesus te dar uma palavra de comando para você viver o milagre, Ele vai pegar a tua frustração e vai pedir para você servir a Ele desse jeito, frustrada mesmo. Me dá o teu barco vazio e vem comigo para pregar o Evangelho. Vai com o barco vazio mesmo, vai com frustração mesmo. E detalhe, ouve o meu ensinamento. Querida, presta atenção, está frustrada? Está de barco vazio? Está sem resultado? Está escasso? Não está vendo nada acontecer? Jesus está no teu barco ou não está, amada? Jesus pode contar com você ou não pode, amada? A ordem é, me serve mesmo frustrada com teu barco vazio. Aprende comigo e eu faço você viver um milagre. Essa é a ordem. Só que nós, crentes imaturas, meninas mimadas, queremos o milagre. Se Deus não faz o milagre, a gente faz o quê? Também não quero mais. Também não vou mais. Desisto da Piti. Também vou faltar o culto para ver se elas tentem minha falta. Se me mandam mensagem. Vou mandar. Eu vou falar. Eu preciso botar para fora. Vou botar no status do WhatsApp aquela indireta, aquela alfinetada. Vamos ver se alguém vai me responder. Se alguém vai me ver, me enxergar a minha dor. Oh, meu Deus. Coitada de mim. E o diabo lá. Excelente atuação. Gosto de você assim, bem vitimista. Ei, remanabachara. Amada, Jesus está te pegando. Eu sei que Ele está, porque você já está começando a franzir a testa, me olhando de cara feia, como quem diz, quem é essa mulher que está aqui me denunciando? Querida, eu sou carioca, eu não tenho medo de tiro. Esquece. Eu trabalho entre 3 favelas. Meu posto de saúde, que eu dou plantão, ele é entre Jorge Turco, amigo dos amigos, amigo dos amigos, e Chapadão. Tá bom para você ou não? Acari, 4 favelas. Aqui Jesus fala assim, a ordem para viver o milagre é: me serve mesmo na tua frustração. Aprende do que eu estou te ensinando nessa ocasião e você vai viver a provisão que você precisa.
Ei, balabaixa. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia! Nesse momento, Jesus dá um destino profético para Pedro. Ele fala, larga as redes, você não vai ser mais pescador de peixe, agora você é pescador de homem. E ali, Pedro larga as redes de pesca e toma na mão o cajado. Só que você não está entendendo o tempo de preparação para que você venha para o tempo de aceleração. Você não está entendendo que Jesus está falando, larga a rede, larga aquilo que você acha que sabe fazer. E pega na tua mão aquilo que eu estou te dando, estou te comissionando, estou te chamando, que eu estou estabelecendo e que eu vou respaldar. Tenho tempo para isso. Só que agora eu te preparo, eu te reparo e depois eu te lanço num voo que vai percorrer num ritmo que todo mundo vai ficar de queixo caído quando você estiver no lugar que eu tenho para você. Quem pega a palavra, vive. O Senhor só trabalha com a fé. Deus não trabalha com a incrédula. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível viver a vida que Deus tem para nós. Aqui Pedro é chamado. Só que ele não ganha a alma logo, você percebe? Agora Pedro começa uma jornada. Pedro começa um processo. Primeiro Jesus o chamou. Agora Jesus o pegou. Venha, Pedro foi. Ali só estava começando tudo para Pedro. Dentre muitas experiências, eu botei algumas aqui. Depois de vários momentos que Jesus passou com Pedro, ele passa ali a multiplicação dos pães e peixes para mostrar para Pedro, para ensinar Pedro, para preparar Pedro, que ele precisava viver milagres confiando em Jesus, apesar da frustração, e continuar servindo mesmo de barco vazio e mesmo com pouco recurso. Pão e peixe na mão de Jesus é multiplicação, amadas. Não é sobre você, não é sobre o que você tem, é sobre o que Jesus quer fazer com o que Ele botou na tua mão, mesmo que seja pouco aos teus olhos. Tem pouca mulher. Minha célula está mirrando, pastora. Tem pouca mulher, tem só 5. Mas 5 intercessoras de joelho dobrado faz um estrago no inferno. Aleluia. Vocês são pentecostal ou não? Oh, aleluia. Fica aleluiada aí, amada, porque o Espírito Santo está muito forte aqui hoje. Pedro faz uma declaração. Esse é o mesmo Pedro que começou a caminhar com Jesus. Esse Pedro que começou a caminhar com Jesus, ele disse assim, Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Aí Jesus faz essa pergunta esperando a resposta. Ele sabe quem ele é. Jesus não está com crise de identidade. Que nem a gente quando olha na internet, vê alguém que a gente se compara e a gente acha, quem sou eu? Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Sabe qual é o teu propósito? Quem aqui sabe qual é o seu propósito? Levanta a mão. Certeza, tem certeza, meu propósito é esse. Quem aqui não sabe qual é o seu propósito? Levanta a mão. Vai saber hoje, vou revelar. Quem não sabe, olha, eu não sei qual é o meu propósito. Olha, 10 levantaram que sabem o seu propósito. Agora 5 levantaram que não sabem. E vocês, o resto é o quê? É o quê? Tá igual aqueles discípulos na estrada do Emaús. Nem nunca ouvi falar que existe propósito na vida. É Espírito Santo. Nem ouvi falar que tem Espírito Santo. Hã? Queridas, o seu propósito é conhecer a Deus e desfrutar dele. É isso que é o seu propósito. É isso que é o seu propósito. Você nasceu para conhecer a Deus, conhecer teu Pai, ter intimidade com Ele e transbordar em todas as suas relações o que é resultado dessa intimidade. Esse é o seu propósito. Aí você vai fazer isso aonde? No teu casamento, na tua maternidade, na tua igreja, na tua profissão, no teu servir, na tua caminhada, no supermercado, ajudando alguém. Encontrou o teu propósito? Teu propósito não é uma atividade que você faz. Meu propósito é ser estilista, meu propósito é ser médica. Isso tudo pode ser um chamado e o chamado muda. Hoje meu chamado é pastorear uma igreja local, mas o meu chamado pode mudar e eu posso ser enviada para a África. Vai lá ser missionária na África, vai ficar de pé no chão, turbante na cabeça e acabou. Amém? Vocês entenderam? Pedro aqui faz a declaração, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus atesta que aquilo é o quê?
você não está falando isso por você mesmo, nem pela tua carne. Você está falando isso porque o Espírito de Deus te revelou. O que Jesus está ensinando para Pedro? Está preparando Pedro. Pedro, não é sobre você, Pedro. Não fica metido, Pedro. Quando você pregar lá em Osasco, na igreja presbiteriana renovada, não fica achando que é sobre você, Pedro, quando elas dão aleluia, Pedro. Não fica, Pedro, porque não é sobre você, é sobre a minha palavra. A minha palavra é que é a espada que corta e faz divisão entre o que é da carne e do espírito, o que é de juntas e medulas. Aquilo que agrada a Deus e que não agrada a Deus é a minha palavra. A minha palavra que é pão que alimenta. A minha palavra que é pão que sustenta. Não é a tua performance, Pedro. Te malabaxere malabas. Aleluia. Aí Pedro tem essa revelação maravilhosa para no minuto seguinte tomar uma reda de Satanás na cara. Percebeu? Aí Jesus fala, eu vou morrer e vou ressuscitar. Eu preciso cumprir isso. Pedro fala, tu não vai morrer? Chama Jesus no canto e dá uma bronca em Jesus. Você não vai morrer? Não, você não vai morrer. A gente vai governar contigo, não é isso? Não, você não vai morrer. Não, não é bem assim. Não, não é dessa maneira. Queridas, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Pedro fala isso, existe um poder que é um princípio inegociável, que é a morte do seu ego. Você precisa compreender que se você estiver atrapalhando os planos de Jesus naquilo que Ele quer fazer, que é morrer para depois ressuscitar para te salvar, Ele vai te dar uma bronca. Ele vai te exortar. Ele vai te confrontar. Pedro larga Jesus no Getsemane 3 vezes. Baita amigo, hein? Vira assim para tua irmã e fala assim, poxa amiga, tu já me deixou algumas vezes. Precisei de você para ir no shopping comigo me ajudar a escolher a roupa da conferência. Você não foi. Pedro nega Jesus. Só que dentre muitas experiências que Pedro teve com Jesus, o chamado de Pedro, a negação de Pedro, Pedro negou Jesus 3 vezes, e a aceleração de Pedro, tudo isso era resultado de um processo que o Senhor tinha elegido para Pedro. Eu quero te dizer nessa noite, queridas, que o que há entre as experiências de Pedro e Jesus é processo e preparo para a aceleração que o Senhor ia proporcionar através de Pedro por causa do propósito eterno dele. Aquelas almas convertidas não era sobre Pedro, era sobre o plano de Deus de expansão acelerada da igreja na face da terra. Para que você hoje pudesse estar aqui, recebendo essa palavra e recebendo a salvação. Pedro foi preparado para o tempo de aceleração que ia viver após. Então, muitas vezes a gente não entende os processos de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que muitas vezes quando você acha que está ficando para trás, é preparo de Deus para a sua vida. Você não está sendo reprovada, você está sendo preparada. Eu quero te dizer que você não está sendo enterrada, você está sendo plantada para dar fruto na estação própria. Você não está sendo enterrada no teu ministério, você não está sendo enterrada na tua casa, você não está sendo enterrada no teu chamado. Você está sendo plantada para que você crie raízes e cresça para baixo. E ache as fontes da água da vida e se alimente delas, sem ninguém ver ainda o brotar daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Para que a tua estrutura, a tua base, o teu fundamento seja Ele, você não se perca quando Deus fizer você prosperar. Você não está sendo esquecida. Você está passando por um processo de vale de sombra de morte, muitas vezes sozinha, para aprender a ser resiliente quando você for rejeitada por causa do nome dEle. Você, querida, não está sendo reprovada, você está sendo preparada para suportar as perseguições. Você está sendo preparada para não ser guiada pela aprovação dos homens, pela crítica, pelos julgamentos, mas pela aprovação de Deus na paz do Espírito, que excede todo o entendimento, que testifica com teu Espírito, Abba Pai, Paizinho. Você não é mais escrava do medo, você é filha de Deus. Queridas, presta atenção, o tempo de aceleração nunca vai chegar se você não tiver a preparação, se você não aceitar o processo de preparação. Você está no processo de preparação. E eu sei que amanhã Deus vai te dar uma palavra para complementar essa palavra. E no sábado Deus vai fazer o fechamento com tudo isso, porque é assim que Ele faz.
Ele separa as pessoas específicas. Você não precisa das melhores pessoas do teu lado, você precisa das pessoas certas. Pastora, você não precisa das melhores, você precisa das certas. Judas não era o melhor, os discípulos não eram os melhores, mas eles eram os certos. E até Judas cumpriu o que tinha que cumprir, que era necessário. Veja, queridas, o que a gente não entende é que Deus valoriza o processo para que a gente seja forjada, para que a gente seja útil e valorizada, não somente nessa temporada, mas na eternidade. Sabe por quê, queridas? Deus te fez joia rara, não fez bijuteria. Vê se alguém passa a mão na joia. O diamante, ele fica onde? Ninguém tem acesso ao diamante. O diamante fica envolto na caixa de vidro. Você não pega diamante. Só quem está autorizado a pegar diamante que pega diamante. Mas a bijuteria, vai na loja do Brás. Vai no calçadão de Osasco, Silvinha. Vai no calçadão de Osasco. Você pega, qualquer um pega a bijuteria, bota na orelha, bota na bolsa, leva embora. É sequestrado. Deus não te fez bijuteria. Bijuteria perde o brilho rápido. Deus te fez joia para que você, com o passar do tempo, fique mais brilhante e seja um estandarte da verdade, um farol, um luzeiro no meio de uma geração perversa, brilhando como um farol, um luzeiro no mundo. Agora eu vou dizer uma coisa para você e aqui eu encerro essa mensagem. Em João capítulo 20, Pedro aprendeu que, trancado entre as portas com medo dos fariseus, com medo dos judeus, da perseguição, depois que Jesus foi ali preso, foi crucificado e agora tinha ressuscitado, Deus usou uma mulher para trazer notícia para ele de que ele não estava crendo. Tem muito homem na tua vida que você é usada por Deus para falar para ele que Jesus ressuscitou, que Jesus tem vitória e eles não acreditam em você. Deixa eu te falar uma coisa, Maria Madalena desse tempo. Você só precisa obedecer, você não precisa convencer ninguém. Maria Madalena foi lá e deu recado. Eles não acreditaram. Jesus daqui a pouco vem e respalda o que ela falou, dá uma bronca neles. A tua missão é só anunciar o que Jesus te mandou anunciar. Respaldar é com Ele. Te afirmar é com Ele. Você está entendendo? Pedro, depois que negou Jesus 3 vezes, se sentiu reprovado. Não se sentiu mais discípulo. Falou, vou voltar a pescar. João capítulo 21, depois você medita. Vou voltar a pescar. E ele era uma influência. E os outros falaram o quê? Então vamos pescar contigo também. Cuidado, amada, com a tua desistência, porque tem gente te olhando. Tem gente que vai atrás de você. Você é uma influência nessa geração. Pedro não se sentia mais discípulo. De repente Jesus aparece na praia. Pedro agora passa a mesma coisa do que passou lá no chamado. Lembra? Frustrado, de barco vazio, não pescou nada a noite inteira na força do seu braço. Jesus fala, filhos! Filhos! Ele não fala, ô desistente, ô fraco, ô traidor, aquele que me negou. Ele fala isso? Ele fala, filhos! Depois você medita. É a mesma coisa que o Senhor faz comigo e com você quando muitas vezes no processo a gente quer desistir, amadas. Ele te chama, filha. Filha, eu tenho pão, eu tenho peixe, eu tenho tudo pronto, eu tenho um banquete para você. Eu ainda vou te mostrar que eu sou o mesmo que te chamou. E você agora está no lugar de acelerar aquilo que eu tenho para você, se você permitir que eu te cure. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, deixa eu te restaurar. Eu não erro no teu erro. Eu não desisto das minhas escolhas. Pedro, mesmo que no processo você tenha desistido de mim, eu não desisto de você, Pedro. Eu não desisto de você, Pedro. Eu quero te restaurar nessa noite, Pedro. Você pode ficar de pé? Querida, essa palavra é uma palavra de ensino, é uma palavra de libertação, é uma palavra de alimento, é uma palavra de direcionamento, é uma palavra de alinhamento do teu coração com aquilo que Deus tem para você. E eu quero agora te pedir
que você fique muito focada no que o Espírito Santo vai fazer com você agora. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Se lembra do tempo de aceleração. Se lembra da palavra profética que Deus te deu. Eu sei que muitas vezes, amadas, eu sei que muitas vezes você pode ter pensado: ah, Senhor, no meio do processo, quantas vezes eu fui Pedro? Quantas vezes eu quis desistir? Quantas vezes eu falei: não, Senhor, não faz isso não. E aquilo era propósito do Senhor. Quantas vezes o Senhor queria que eu fosse para a cruz e eu queria a exaltação? Quantas vezes eu te neguei quando o Senhor me colocou numa prova? E por causa disso eu estou me sentindo a mais inútil, eu estou me sentindo a mais indigna. E nessa noite eu vou te dizer, tudo isso era preparo. Deus não comprou você esperando que você fosse perfeita com o sangue de Jesus. Ele te fez perfeito por causa do sacrifício dele. Ele sabia que ia te comprar e você ia dar defeito. Você ainda dá defeito, eu ainda dou defeito. A gente ainda dá defeito, amados. Mas a graça de Deus, ela é maior que o nosso defeito. O perdão de Jesus é maior do que as nossas limitações. A pastora falou aqui, a culpa, algumas mulheres com culpa por causa de aborto. Querido, o Senhor quer te curar nessa noite. Você não se sente perdoada, mas o Senhor já te perdoou. O Senhor te perdoou. Você é perdoado, o sangue dele te purifica de todo pecado. De todo o pecado, não é de alguns pecados, é de todo pecado. E o Senhor te perdoou desse pecado, porque você não tinha consciência do que era isso. Querida, nessa noite o Senhor está te avivando. O Senhor está restaurando o teu primeiro amor, a prioridade dele na tua vida. O Senhor manda te perguntar: quem aqui quer renovar a aliança comigo? O Espírito Santo está falando assim: pergunta para elas se tem alguém que quer renovar a aliança comigo. Se alguém quer renovar a caminhada comigo, levante a sua mão. O Senhor Jesus te pergunta: você quer reafirmar a tua aliança comigo? Você quer renovar a tua aliança comigo? Você já é crente, você já entregou a vida para mim, mas você quer renovar, você quer um tempo diferente. Você quer um tempo de aceleração, não somente de resultados aceitos pelos homens, mas de aprovação diante do céu. Amém? Você levantou sua mão? Eu quero pedir que você venha aqui na frente, porque eu quero orar com você. É melhor, querida, se você não está fazendo um movimento, está com vergonha, é melhor você ter um sorriso amarelo agora do que você ter um sorriso na eternidade amarelo no inferno. Eu vim aqui para te dizer a verdade, eu não vou passar a mão. Querida, muitas vezes a gente fica tentando manter a nossa reputação, porque eu sou obreira, porque eu sou diaconisa, porque eu sou líder, porque eu sou pastora, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Querida, é só um título, é só uma função. Mais importa o teu coração purificado diante do Senhor, aprovado, lavado, remido, restaurado. E aí o Senhor vai te encher com os dons do Espírito Santo. Oh, aleluia, renove agora a tua aliança com o Senhor Jesus. Está aqui, o Senhor está levantando nesse altar um exército de mulheres que vão viver o tempo de aceleração. O Senhor está colocando aqui um exército de mulheres que não tem medo da opinião alheia. Um exército de Marias que não liga se Marta julgar e falar: é uma preguiçosa, não está fazendo nada. Deixa falar, eu estou aqui aos pés de Jesus, com descanso, com direção, sendo renovada, sendo restaurada, sendo curada. Enquanto o Ministério de Música, o louvor canta aqui essa canção, vá falando com o Senhor. Tem esse tempo com o Senhor Jesus. É só você e Ele.
aqui intercessoras. Temos aqui mulheres para apoiar essas mulheres. Se você é uma intercessora, vem aqui orar por essa mulher aqui. Vem se unir a ela. Ore, ministre. Ei, malabaxara manabás. Aleluia. Ore, querida. Ministre mesmo, ministre mesmo. Faça valer esse tempo que você está aqui com o Espírito Santo. Aproveita, aproveita. Desfruta dele, desfruta dele, desfruta dele. Ei, marabachore malabás. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Oh. Diga isso, diga isso, diga isso. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me. Diga. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada pela tua graça, muito obrigada por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, na nossa vida. O Senhor nos fez entender que tudo isso que temos passado é um tempo de preparo para o tempo de aceleração. O Senhor promoveu a preparação para o tempo de aceleração. Pai, nós nos entregamos, nós aceitamos e nós entendemos o processo. Deus, nós não vamos fugir, nós não vamos desobedecer, nós não vamos retroceder, nós confiamos em Ti e naquilo que Tu tens para nós. Muito obrigada por falar conosco nessa noite, Senhor. Muito obrigada por restaurar o nosso chamado, Senhor. Muito obrigada por contar conosco. O Pedro, Senhor, Deus frustrado, se tornou o Pedro de multidões de almas. Oh, Senhor Deus, e é isso que vai acontecer com essas mulheres, no nome poderoso de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor?